Olá, olá! Muito boa noite, minha gente! A Maratona Vada acabou, gente, mas o nosso Momento Vada de toda quarta-feira à noite segue firme e forte. Então estamos começando mais uma live do nosso Momento Vada. Vai dar confusão na cabeça agora eu falando da maratona. Oi, Mariana! Ei, que beleza! A Lê já chegou por aqui. Gente, eu vou contar uma coisa muito séria pra vocês. Depois de 7 aulas seguidas, diárias, inclusive no fim de semana, eu estou quase, eu falei quase, estou quase ficando tranquila para fazer uma live. Estou quase relaxando. Mais um pouquinho disso, eu fico show de bola aqui. Mas, que bom te ter por aqui, Mariana. Olha só. A Ale já chegou por aqui. Vocês sabem que a nossa live do Momento Vada é 30 minutinhos, né? Então é direto ao ponto. Não vou ficar de enrolação aqui. O tema de hoje é como lidar com os comportamentos difíceis dos nossos filhos, né? Ou comportamentos difíceis, principalmente das crianças, sem surtar, sem castigo, sem punição, sem palmada. Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz essa proeza? E para isso eu chamei a Ale Gamerman, vou confirmar com ela se eu falei certo aqui o sobrenome, do perfil Criando Crianças. É um perfil muito legal. Se você não conhece, inclusive, você que está vendo essa live agora ao vivo ou que está vendo gravada depois, presta atenção nesse perfil. Vai lá conhecer, que eles fazem um trabalho incrível. E eu já vou chamar a Ale. Deixa eu chamar logo ela aqui para a gente começar. Deixa eu ver se ela vai entrar. Ih, travou? Peraí, minha gente. Me diga se vocês estão me vendo, se eu travei, porque pra mim, teoricamente, tá ok. Peraí. Tô com o sinal full. Não tô vendo. Ah, chegou. Tô aqui. Ficou sem não. Falei, cadê? Tudo bem, Ale? Deixa eu tentar subir Tudo aqui. bom. Tá quase conseguindo ficar tranquila em live. Eu ainda não consigo também. Então, Sempre bate vou te dar uma dica, Ale. Faz uma doida que nem eu. Faz 7 lives seguidas todo santo dia. Aí você começa. Bom, eu aguentei 7 lives, minha gente. Eu dou conta disso aqui, entendeu? Aí o coração acelera um pouquinho, mas vamos lá, vai dar certo. É uma desensibilização, né? Que vai à força. É, exatamente. Vamos devagarinho, respeitando o nosso tempo, né? Respeitando o nosso jeito, mas realmente, se a gente não fizer, a gente nunca vai ficar à vontade com isso aqui, né? E quanto mais a gente fizer, mais à vontade a gente fica. Isso é fato. Se tá com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, né? Te escuta, mas vai. Não deixa o medo te dominar dessa forma, não. O medo é bom pra gente tomar cuidado, prestar atenção e com cautela, né? Mas realmente, quando ele paralisa, aí ele deixa de ser bom. Mas, vamos lá. Primeira coisa, falei certo o teu nome? Você quase, é Gamerman. No A é aberta, Gamerman, mas foi quase. Então, Boa noite, pessoal. Tá mas como é Alê para os íntimos, eu vou ficar no Alê, que aí eu não erro. Pode ficar, é a Alessandra, meu nome, mas todo mundo me chama de Alê, eu já coloco no perfil Alê, é sempre Alê. Então tá bom. Ale, então te apresenta rapidinho para quem, né, se tiver alguém aqui que não te conhece ainda, até para deixar, a live vai ficar gravada, para quem chegar a poder te conhecer, e aí a gente entra no assunto propriamente dito. Tá certo, meu nome é Alessandra, eu sou psicóloga e sou educadora parental pela Positive Discipline Association, e tenho 2 filhos, o Cássio de 5 anos e o Rodrigo de 2 anos e meio, então aqueles filhos na idade bem tranquilinha, né, que quase não tem comportamentos difíceis. E eu, junto com a Sabrina, que também é psicóloga, a gente criou o perfil Criando Crianças, justamente para divulgar a educação respeitosa, né? Porque a grande maioria de nós foi criado daquela forma tradicional. E quando eu tive meus filhos, eu não estava me sentindo à vontade com aquilo de colocar de castigo, né? Desse padrão normal da sociedade. E eu fui ler, pesquisar, encontrei educação respeitosa, me apaixonei, né? Levei para minha vida pessoal e chegou um momento que eu quis, então, começar a falar para o mundo. E estamos aí com o perfil Criando Crianças para isso, então, para divulgar essa maneira tão respeitosa que é possível
criar filhos, criar as crianças. Você sabe, só falando rapidamente aqui, aproveitando, né? Eu lembro que eu adolescente, e eu criança também, porque eu lembro que eu criança, eu fui educada também na educação tradicional. E eu lembro muito bem como eu me sentia, né, diante de várias situações que definitivamente, desde quando eu era criança, eu falava, eu não vou fazer isso com meu filho. E adolescente, eu não vou fazer isso com meu filho, né? Eu já, antes mesmo de né, saber quando eu seria mãe, eu já tinha isso muito claro. Não é assim que eu quero educar. E eu sempre tive essa preocupação, né? Eu falo muito de educação emocional aqui no perfil, né? Não só das crianças, mas das mães, obviamente, também. E é porque desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive essa preocupação. A gente precisa cuidar da inteligência emocional, né? Da educação emocional das crianças desde cedo e de todos nós. E aí aconteceu justamente o que eu acho que acontece com muitas mães, de que quando você realmente você é mãe, e aí você vem para a prática, aí você vê que na prática a teoria é totalmente outra, né? Porque eu jurava que eu ia ser a mãe paciente, eu ia ser a mãe que nunca gritaria. E claro, não preciso dizer aqui, né? Que claro que eu já fiz isso com os meus filhos. De vez em quando, por mais que a gente estude, né, Ale? Por mais que a gente se esforce e se dedique, de vez em quando sai um surto, sai um grito. Nós não somos perfeitas, né? Mas o ponto principal acho que é exatamente esse. Eu não sei se isso aconteceu contigo, mas assim, a gente se pega querendo educar os nossos filhos com respeito, né? Sem grito, sem palmada, sem punição. E eu, pelo menos, percebi a minha limitação de realmente conseguir fazer isso. E aí chega um ponto que naturalmente, você tem que olhar para você mesma. Né? Mas eu não quero entrar num assunto aqui sem você. Eu quero conseguir te fazer a pergunta, porque eu sempre faço. Você sabe que aqui é o Momento VADA, Visão Além do Alcance. E sempre a primeira pergunta oficial vamos lá, dentro do assunto que a gente se propôs a trabalhar hoje, né? Que é como lidar com os comportamentos difíceis dos nossos filhos. Sem castigo, sem palmada, sem punição. Como que a visão além do alcance, Ale, pode nos ajudar nesse processo? Então, a visão além do alcance seria a gente ir contra toda a sociedade, todos os nossos instintos, tudo que a gente aprendeu. Essa seria a visão além do alcance, e que não é fácil. Né? Mas, se tu me permite, antes de entrar, então, nessa parte de como fazer, eu queria trazer um pouco o que torna a maternidade tão difícil, por que os castigos, palmadas, punições, no geral, são tão comuns, né? A educação tradicional, que é o que a grande maioria da sociedade tem como base, ela tem algumas exigências, né? Como, por exemplo, é uma autoridade, né? Um autoritarismo, na verdade, né? Que exige a obediência das crianças, né? Quantos de nós já não vimos criança não tem que querer? Tu vai fazer porque eu tô mandando, né? Então, poda completamente a criança, a educação tradicional, né? Então, obviamente, por muitas limitações, a criança não age de acordo com a expectativa que os pais têm, que os pais têm uma expectativa da criança aqui, a criança tá aqui, então é um gap muito grande entre o que a criança consegue e o que os pais querem. Então, a criança tem muitos comportamentos que são difíceis para os pais lidarem, que são inadequados na visão dos pais, que são errados na visão dos pais, e os pais acabam, então, gritando porque estão desobedecendo, colocam de castigo, dão palmadas muitas vezes, porque dá uma falsa sensação de que essas punições funcionam, né? Por quê? Porque a criança está ali, tendo algum comportamento, não obedeceu os pais, que mandaram fazer uma coisa e não fez, ou cometeu algum erro, deixou um copo cair no chão. Quando os pais castigam, geralmente aquele comportamento cessa naquele momento, acaba naquele momento. E os pais acreditam que funcionou, mas funcionou ali naquele momento, naquele instante, para simplesmente reprimir completamente o comportamento. Mas a médio, longo prazo, castigos e palmadas trazem muitos prejuízos, né? No contexto familiar, esse tipo de educação dá muitas brigas, muitos gritos, é uma educação pesada, né? Um clima pesado, um clima ameaçador para a criança. Porque a criança nunca sabe quando está fazendo uma coisa certa ou errada, ela vai saber quando estiver sendo ameaçada, né? Então, é uma maternidade muito pesada, a educação tradicional, que não respeita em nada o desenvolvimento infantil, que não tem um olhar para a criança como criança,
né? É simplesmente reprimir a criança e seus impulsos. E pode Não, falar. eu só ia completar justamente o que você está falando, que assim, tem dois pontos principais que você falou aí, né? A longo prazo, castigo, palmada e punição não é eficiente, não só porque ele para de funcionar, porque em algum momento a criança vai crescer. Em algum momento ela vai Uhum, virar um adolescente, ela vai virar um adulto e ela não vai mais aceitar aquele tratamento. E aí tu perde uhum, totalmente os recursos e perdeu a oportunidade de ensinar ela as habilidades que ela precisaria mesmo, né? E ela acaba crescendo também sem saber sequer os próprios limites, sem saber impor esses limites, porque ela nunca foi acostumada a isso. Então, assim, é uhum, realmente aquela. Aí entra, eu acho, a visão além do alcance, que eu acho que nos ajuda a sair da educação tradicional para a educação respeitosa, porque uma vez que eu sei, né, e aí me corrige se você pensar diferente, obviamente, mas uma vez que eu sei o que eu quero nutrir no meu filho, o que eu espero que ele saiba fazer lá na frente, naturalmente eu vou ter alguma base de como agir hoje. Porque, por exemplo, se eu quero que o meu filho consiga argumentar lá na frente, consiga defender os próprios pontos de vista lá na frente, como é que eu vou reclamar do meu filho hoje fazer isso comigo? Por uhum, mais exatamente. desafiador que seja, porque é desafiador você promover a educação respeitosa. Eu não sei se tu viu aqui, teve uma pergunta, Lê, Não, acho que foi a Gesiane, ó, deixa eu voltar aqui. Ela falando, né? Eu tô desesperada, não sei como agir, sinto que tradicional realmente não tá adiantando. É porque não adianta mesmo, Gesiane. não adianta. Não adianta. É como a Ale falou, é pesado pra gente, é pesado pra criança, é pesado pro clima inteiro da casa. E Uhum, é realmente um desafio, né, Ale? É um desafio pra gente abrir mão uhum, da educação tradicional, porque nos exige muito mais. É difícil você lidar com uma criança que argumenta. É difícil uhum. você lidar com uma criança que diz não pra você e diz eu não vou fazer e que te afronta. Mas tu Que percebe contou, né? e tu percebe que isso é uma habilidade que naturalmente precisa ser trabalhada, né? Mas é uma habilidade a criança se sentir capaz de defender o próprio ponto de vista dela, que hoje como criança ela não sabe defender direito. Ela defende Uhum. com os recursos que ela tem. Mas é nosso papel ajudá-la nesse processo. E aí eu passo a palavra para a tia, Lê. Mas é exatamente isso, né? Então, os pais olham ali naquele momento, mas não olham o depois, né? Então, eu tenho uma criança hoje que tem que fazer simplesmente o que eu quero, o que eu tô mandando, que não pode reclamar, que não pode se irritar com o que eu tô pedindo, que não pode fazer nada, tem que simplesmente baixar a cabeça e obedecer para não ser punida. Lá, quando for adulto, o que a gente costuma querer dos nossos filhos? Filhos proativos, filhos determinados, filhos que saibam colocar seus argumentos, suas vontades adequadamente, né? Mas e qual é a coerência da maneira que a gente está educando hoje, se for dessa maneira ameaçadora, punitiva, né? Não tem coerência. A gente não está ensinando habilidades de vida boas, adequadas e desejáveis com essa educação tradicional, né? A doutora Jane Nelson, que é a da disciplina positiva, ela traz 5 consequências que os castigos, as punições, trazem para o desenvolvimento infantil, tá? Ali naquele momento, né? O que vai criando? Aquela criança, então, que é frequentemente humilhada, porque castigos é humilhação, né? Xingamentos, gritos é uma humilhação. Qualquer adulto que fosse castigado, xingado, grito, e levasse gritos, vai se sentir humilhado, a criança também se sente. Então, que consequências é a retaliação, né? Que, claro, é tudo a nível infantil, né? Então, por exemplo, dizer que odeia o pai e a mãe, dizer que não queria ser filho dele, tentar fugir de casa. Então, nesse nível de querer machucar emocionalmente como está sendo machucado. Segunda consequência é o ressentimento. Então, a criança simplesmente não entende por que está tendo aquela punição. Ela simplesmente se sente injustiçada. Então, ela não acha justo que ela só queria brincar e colocaram ela num canto para pensar. Terceira consequência é a rebeldia, né? Então, são as disputas de poder, é o confronto, é aquela criança que, para poder ser ouvida, para poder, então, ter uma atenção dos pais, né, e ser vista, ela vai confrontar. Então, ela vai contra as ordens, contra o que estão mandando, né?
quarta coisa, a dissimulação. A dissimulação, então, seria as mentiras ou a omissão. Então, a criança para de fazer tal comportamento porque os pais estão ameaçando, por medo. Mas, longe dos pais, quem disse que ela parou, né? Ou quando ela tiver algum, mais grave ainda, né? Quando ela tiver algum problema, quando ela tiver alguma dificuldade, quando ela tiver qualquer coisa fora daquele contexto dos pais, ela não vai confiar nos pais para trazer esses problemas para eles, né? Ela vai mentir. Então, não existe uma base de confiança. E quinta consequência, o quinto prejuízo ali para a área infantil mesmo, é a diminuição da autoestima. Então, a criança tem como principal referência os pais. Tudo que os pais falam, fazem, ela acredita, ela leva para ela. E quando ela é frequentemente humilhada, xingada, castigada, quando leva palmadas, ela acaba acreditando que ela não é uma pessoa, acreditando que ela não é capaz, acreditando que ela não é merecedora do amor dos pais. Então, tudo isso gera esses sentimentos inconscientes, né? São atitudes, são sentimentos que a criança tem inconsciente, não é planejado, porque a criança não tem uma cabeça possível, um cérebro possível desse planejamento, é inconsciente, é simplesmente a reação que a criança pode ter frente ao que está acontecendo. E para a vida adulta é tudo isso que a gente falou, né? Então não gera essas habilidades de vida, né? E geralmente as pessoas aí têm dificuldades de relacionamento, né? Coisas que nós temos no dia a dia hoje, dificuldade de se relacionar com o outro, de aceitar a opinião dos outros, de se colocar, insegurança, Medo de errar. Medo de errar, e pelo amor de Deus, olha, medo de errar, todo mundo erra. Errar é humano, ninguém é perfeito. Mas a gente tem muito medo de errar, de decepcionar alguém, de que riam da gente, de humilhações. Então, são comportamentos normais que hoje, na vida adulta, a gente tem, lá por causa da nossa criação. Uhum. Isso tudo que você falou é como se a gente quisesse, por exemplo, no futuro colher maçã e a gente estivesse plantando laranja. Não tem como. Né? Se eu sei o que eu quero nutrir no meu filho, se eu sei o que eu espero que ele seja capaz de fazer quando for adulto, eu tenho que plantar isso agora. É no dia a dia da vida em família mesmo. Só, eu queria comentar duas coisas aqui com base no que você falou, mas antes eu vi uma pergunta, não vou conseguir voltar aqui e não lembro o nome da pessoa, mas ela estava pedindo referências de livros para aprender sobre educação respeitosa. Acho que um dos mais famosos é justamente esse da Jane Nelson, né? Que é a criadora da disciplina positiva. O nome do livro é esse mesmo, não é, Ale? Disciplina positiva. Tem várias disciplinas positivas, né? Mas o principal é o que é só disciplina positiva, tá? É o da capa amarela. Depois tem disciplina positiva para crianças de 0 a 3, disciplina positiva para sala de aulas. Então tem vários subnichos. Mas o principal, o que começa, foi a Vanderlei. Pronto, assim, está respondido, então. Tá. E a outra dica que eu dou de livro também são os do Daniel Siegel, O Cérebro da Criança. Né? Tá na ponta da língua. Eu falei, não, ela vai falar, então eu vou ficar quieta. Cérebro da Criança é leitura obrigatória mesmo, né? Porque ele amplia a nossa visão para o comportamento da criança. E é legal, porque como foram neurocientistas que escreveram, né? Então, assim, não é uma coisa cientificamente comprovada. Então, né, para os mais céticos. Por que é fenomenal, né? Que daí é isso, como ter essa educação respeitosa sem castigos, né? Que é o primeiro passo, é a gente entender a criança, né? E o Cérebro da Criança faz isso, o livro, né? Ele nos mostra como é que funciona a cabeça da nossa criança, né? Comportamentos que os pais não aceitam, que exigem que a criança não tenha, é neurologicamente impossível, porque faz parte do desenvolvimento. As birras, por exemplo, né? Que até a gente vai gravar aula bônus pra ti, né? Do curso. As birras acontecem e vão acontecer porque faz parte do desenvolvimento da criança. Né? Nossa, e que injusto, né, Ale? A gente cobrar de uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, 6 que seja, que ela não dê birra quando ela vai dar. Nós adultos, que teoricamente já estamos com o cérebro todo maduro, a gente dá birra, gente. Tem muito maduro, né? Muito adulto que dá birra. Então, assim, é uma expectativa muito irreal, que só serve para machucar a criança e para atrapalhar o nosso relacionamento com ela, né? Exatamente, porque os pais têm uma expectativa muito irreal da criança.
e lançam dos seus pilotos automáticos, que é de brigar porque a criança não está obedecendo, né? Quando a gente não deveria estar exigindo a obediência da criança. A gente deveria estar num papel de orientador, de mostrar para ela, de conversar, de buscar colaboração, de fazer a criança aprender e não simplesmente obedecer, né? E quando a gente entende o que é normal ao desenvolvimento infantil, como é que funciona a criança, o que é criança, né? Quem é aquele serzinho que recém chegou no mundo, que tem literalmente o mundo inteiro para aprender, tanto o interno dela quanto dos outros e das coisas. O que a gente pode exigir dessas crianças e como que a gente pode orientar elas a amadurecerem, a conseguir aprender de maneira respeitosa e sem medo. Porque o que se gera na educação tradicional não é respeito. Os pais castigam exigindo respeito, mas eles não geram respeito. Eles geram medo. É o medo. E isso aí é um ponto que eu tinha notado, que você tinha falado lá atrás, que tem uma analogia, você já deve ter escutado essa analogia, que eu acho ela fantástica, né? Para exemplificar bem, assim, o que você quer realmente que o teu filho seja capaz de fazer. E aí é a analogia do seguir as regras de trânsito. Então, por exemplo, eu espero, como eu faço, né? Eu espero que o meu filho, quando adulto, ele seja capaz de seguir as leis de trânsito, respeitar o limite de velocidade, usar o cinto de segurança, não beber, por exemplo, quando for dirigir, não porque ele está com medo da multa, que é a punição, e sim porque ele tem plena consciência de que isso é o papel que ele tem que fazer como cidadão para não colocar a própria vida em risco e a dos outros também. Percebe a diferença, né? E eu acho essa analogia fantástica porque é isso. Então, o que me adianta, por exemplo, educar meu filho com base em castigo, em punição, que ele nem tem capacidade sequer neurológica de compreender isso, e só vai gerar mesmo esse medo da punição. Ele vai ter medo de errar no futuro, ou ele vai fazer as coisas por causa do medo da multa, e não por causa do perigo à própria vida, por exemplo, à própria segurança e dos outros. Então, eu acho essa analogia fantástica porque ela traz bem, né, o que a gente espera? Que tipo de relacionamento eu quero construir com o meu filho? E tem que ser desde já. Porque querendo ou não, né, Lei, a gente tá todo dia nas coisas mais simples da nossa vida em família, da nossa rotina dentro de casa, a gente tá ensinando para os nossos filhos. Agora, a gente está ensinando coisas do piloto automático que a gente sequer está se dando conta que está ensinando? Ou a gente está sendo consciente e intencional no nosso maternar? Então a gente tem que ter essa consciência mesmo, né, Ale? Exatamente. A gente precisa entender o que a gente quer lá na frente, né? Como é que a gente quer ensinar nosso filho? A simplesmente obedecer ou a aprender realmente, né? Então é isso. Então, a partir do momento que os pais, os adultos entendem a criança, né, é um passo gigantesco para conseguir, pelo menos, diminuir as punições, né? Porque daí, claro, tá, entendi a criança. Minha criança tá dando birra porque ela é uma criança e ela dá birra. Mas eu não me controlo, né? Eu vou no piloto automático e eu brigo, eu mando pro quarto, porque é o repertório que tem, porque é o que aprendeu, né? Mas, mais do que isso, mesmo que vá ler todos os livros e todas as páginas de Instagram que falam sobre educação respeitosa, tu pode saber o que tu tem que fazer, mas se tu não se conhece, fica mais difícil, né? Então, tudo bem, eu sei que eu preciso acolher na hora da birra e não brigar e nem a hora de conversar, mas eu não me seguro, porque eu explodo, simplesmente quando eu vejo eu já explodi. Então, aí o autoconhecimento, eu saber, por exemplo, quais são os gatilhos da raiva? O que eu sei que me deixa nervosa, o que me deixa com raiva, tanto no ambiente, né, um dia mais cansativo, que eu trabalhei muito, que eu dormi pouco, quanto nos comportamentos do filho, quais são os comportamentos que são gatilhos para mim, e o que eu posso fazer, o que eu sei que eu fazendo, eu vou conseguir me acalmar e não explodir com a criança, né? Então, não adianta a gente só entender a criança, que já é um passo gigante, mas a gente precisa nos conhecer também, né? O autoconhecimento é o segundo passo essencial para conseguir acabar com castigos e punições. Até porque você sabe que a razão planeja, mas é a emoção que executa. Então é por isso que muitas de nós, e eu passava por isso, né, principalmente lá no início, que eu decidia, hoje eu não vou gritar, não vou dar nenhum grito hoje. Mas na hora do vamos ver eu me pegava gritando.
Né? Mas é por causa disso. A razão tá ali, eu tô calma, aí a razão tá planejando. Não vou gritar, não vou castigar, né? Vou ser respeitosa. Só que na hora do vamos ver, quem controla a gente é a emoção. É a emoção que a gente está sentindo. Por isso é tão primordial isso que você está falando. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que identificar os meus gatilhos, eu tenho que olhar para dentro mais do que eu olho para fora. Porque, por exemplo, quando a gente perde a paciência com os nossos filhos, a culpa não é deles. Eles só, no máximo, eles ativaram o gatilho, mas o gatilho é nosso. Então, a autorresponsabilidade também é importante, da gente ter essa consciência, né? Não é o meu filho que é culpado pelo meu descontrole emocional. Tem coisas faltando em mim que estão me fazendo explodir, mas eu tenho que olhar para mim. Enquanto eu não fizer isso, não vai melhorar. Não tem jeito. Né? E aí, Ale, já deu nossos 30 minutos. É rápido, né? E a gente vai conversando, o assunto é gostoso. Mas o que tu gostaria de falar, então, assim, pra gente encerrar a live? O que você anotou ou planejou falar que não foi falado ainda pra gente já ir caminhando pro fim? Só queria dar um recado que, assim, eu sei que é difícil mudar, tu já falou isso, né? Não é fácil educar respeitosamente. Mas por que não é fácil? Porque o nosso repertório não é respeitoso. O nosso repertório é castigos e punições. Então, para a gente transformar a educação respeitosa, a gente vai contra a maré de toda a sociedade, porque todo mundo fica olhando e julgando e dando seus palpites. Então, a gente precisa, assim, tapar nosso ouvido para não ouvir a sociedade como um todo, né? Isso desde dentro de casa até as pessoas desconhecidas lá do mercado que vão ver o filho dando birra, né? Então, a gente precisa ir contra a maré da sociedade, contra os nossos instintos e contra o único repertório que a grande maioria de nós cresceu tendo, né? Então, não é fácil fazer isso, mas é como andar de carro. No começo, quando a gente está aprendendo, a gente mede milimetricamente o espelho, a gente tem que cuidar, ter consciência da marcha que a gente está botando, da velocidade, tudo muito planejado. Até que um dia parece que o carro anda sozinho, a gente nem sabe como é que chegou no lugar que a gente chegou, né? Então é isso, assim, é muita persistência nossa e que vale a pena. O vínculo com os filhos, a conexão, aquele clima familiar leve, né? E que a gente sabe que a gente está criando nossos filhos da maneira mais respeitosa para serem seres humanos, né? E não simplesmente ali pessoinhas que têm que nos obedecer, né? A gente dá voz para a criança, permite que ela seja criança, que ela sinta, que ela fale, que ela tenha desejos. E isso é maravilhoso, assim, é difícil, mas o que a gente colhe é maravilhoso. Eu também não só acho como eu sei, né? Eu já consigo colher alguns frutos aqui em casa, né? E assim, eu sempre digo que o trabalho, né? O trabalho que a gente tem hoje, porque como a gente já falou, é desafiador educar com respeito. É desafiador pra gente mesmo, a gente tem que fazer um esforço sim, como você está falando. Mas o trabalho que a gente tem hoje para educar os nossos filhos com respeito, para conscientemente plantar desde já o que a gente quer colher com eles no futuro, pode ter certeza que esse trabalho é infinitamente menor do que o trabalho que a gente vai ter lá no futuro, tendo filhos que não sabem se impor, tendo filhos que não sabem o próprio valor, tendo filhos que não têm autoestima, né? Então, assim, isso é uma coisa pra gente ter em mente também. É trabalhoso hoje, mas vai ser pior adiar esse trabalho. A gente pode escolher adiar esse trabalho, mas não vai valer a pena. Esse trabalho vai ser muito pior lá na frente. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer realmente é se esforçar ao máximo, né, dentro dos nossos limites, mas se dedicando todo dia a ter essa educação respeitosa mesmo com os nossos filhos, que vale muito a pena, né, Ale? E um último recadinho. Mesmo nós, você já falou, só para reforçar, mesmo nós trabalhando e estudando para educação respeitosa, a gente também perde paciência porque a gente é ser humano. Então, não vão para essa achando não deu certo, não é para mim porque eu não sou calma. A gente também não é, mas a gente aprende a lidar com os nossos sentimentos também. E aprende a pedir desculpas, né? Que daí a gente podia aqui emendar vários outros assuntos. Com certeza, porque o problema não é errar, Lê. Errar todo mundo erra. Nós também erramos até hoje. O problema é o que você faz depois de errar.
Se eu jogo a culpa para a Reparar. criança ou se eu assumo o meu erro, peço desculpa, né, e tento melhorar. Uhum. É isso que faz a diferença. Eu gosto muito dessa frase que nossos filhos não precisam de perfeição. Graças a Deus, porque eles não vão ter mesmo, né, que nós não somos perfeitos. Eles só precisam de conexão. Eles precisam de mães e pais inteiros que estejam realmente dedicados em fazer o seu melhor e assumindo as próprias imperfeições. A nossa imperfeição liberta também os nossos filhos para aceitar a imperfeição deles. Então não tem problema Exatamente. nenhum a gente assumir o nosso erro, pelo contrário. É um ótimo exemplo, né, Ale? E Exatamente. gratidão por ter você aqui. Eu tô muito feliz. E você já deu aí o spoiler, né? E eu acabei de publicar mesmo. Eu coloquei um pouquinho antes da live, eu coloquei um post no feed com o bônus de Sim. vocês no curso do Que Método FES. legal. Ai, que alegria! Ai, muito obrigada pelo convite, Laura. A gente está muito feliz, né, pela aula bônus, pelo convite da live. Foi muito bom nosso bate-papo, adorei. Eu Espero que a gente também sempre adorei. repita outras vezes. Sigamos juntas, conta comigo sempre. E se tiver alguém aqui que não conhece ainda o perfil da Ale e da Sá, vai lá. Uhum. Vai lá, para E o da Laura conhecer. também, os seguidores que vieram por nós, que estão aqui assistindo, conheçam o perfil da Laura, que tem conteúdos valiosíssimos e ela está com o curso aberto. E até hoje o Verdade. desconto, né? O desconto é até hoje, mas as inscrições ficam até sexta-feira. Mas Então o aproveita que é um desconto... super curso. Ai, É um super gratidão. curso, vale a pena. Dê uma olhada lá, vale a pena. Sigamos juntas, tá, Ale? Vamos espalhar essa Tá bom, mensagem para o mundo, para cada vez mais famílias. vamos lá. Gratidão, tá? Gratidão e conta comigo Obrigada. sempre. Um Você beijo. também. Tchau, Tchau, beijo. tchau. Só finalizando então, pessoal, como a Ale falou, estão abertas as inscrições para o Método FES, tá? E o desconto de R$ 500 com todos os bônus é só até hoje. As inscrições permanecem até sexta-feira e quem não pôde acompanhar a Maratona Vada, que foram 7 dias seguidos de aulas gratuitas, elas estão disponíveis também. Eu não coloquei no link da bio ainda, vou colocar, mas vou colocar nos stories também. Todas as aulas estão disponíveis, aproveita para assistir, elas vão ficar disponíveis até sexta-feira, tá bom? E semana que vem tem mais um Momento Vada, eu espero vocês aqui. Tchau, tchau, grande beijo. Salve! Filhão chegou aqui. Tchau, tchau.